Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal de equações diferenciais. Essa semana a gente começou a estudar um pouquinho sobre equações diferenciais de segunda ordem. E o que consiste esse tipo de equação? É uma equação diferencial que agora você envolve a derivada segunda, né? Então, a forma geral dela pode ser escrita desse jeito ou desse jeito aqui, ó. Lembrando que a sua solução, né, que é a função y, ela é uma função que depende de t, tá? Só que pode ter alguns contextos que ela dependa de x, mas aí no caso a equação vai estar clara, né? E aí essa função aqui f de t e y', ou essa outra f aqui, é basicamente algo que vai misturar o t, o y e o y', né, que vai formar a sua equação diferencial, tá certo? Porém, a gente vai começar os nossos estudos fazendo algumas restrições, né? A gente vai começar estudando alguns casos particulares de equações diferenciais de segunda ordem. O primeiro caso que a gente vai estudar a gente vai restringir para a classe das equações diferenciais lineares, né, de segunda ordem, que basicamente consiste nesse tipo de equação aqui, em que você tem que a sua f de t y', ela é dada da seguinte forma. Então você tem o seu y duas linhas aqui, certo? Aí você vai ter que você vai poder escrever isso daqui como sendo um g de t menos p de t y' e menos um q de ty, tá? Então, isso daqui faz o papel da nossa f, né? Que aqui a gente mistura coisas envolvendo t, né? Envolvendo o y, tá? E envolvendo o y'. Mas em geral, né, a gente costuma escrever essa equação diferencial desse jeito assim, ó, y' mais p de ty mais q de ty, que é igual a uma g de t, onde as funções p, q e g são funções que saem do mesmo intervalo aberto, né? Então você tem tanto que p quanto q quanto g, o domínio delas é um intervalo aberto da reta a valores reais, tá? E tanto p quanto q quanto g são funções que dependem única e exclusivamente de t. O y não está relacionado com elas, tá certo? Então dessa forma você tem que uma equação diferencial linear de segunda ordem possui essa forma padrão aqui, tá certo? Muito bem, e a outra diferença é o seguinte, como é que a gente lida agora com um PVI? Agora para a gente resolver uma equação diferencial de segunda ordem, muito provavelmente você vai ter que calcular duas integrais. Dessa forma, a cada integração que você for fazer vai aparecer uma constante. Então, dessa forma, para você determinar o valor dessas duas constantes, você vai precisar dar duas condições para o seu valor inicial, né? Que lá, né, quando a gente estudou o PVI, né, nas equações lineares de primeira ordem, a gente tinha somente a nossa equação diferencial, né? Que lá não tinha o termo y duas linhas, né? Aí agora você vai ter
Aí lá você tinha, para você ter o PVI, você falava quanto que valia a sua solução num ponto T dentro do seu intervalo aberto I, certo? E dava por isso mesmo, né? Só que agora, quando você tem uma equação diferencial de segunda ordem, você também tem que saber quanto que vale o valor da derivada da sua solução no mesmo ponto t0 em questão, tá? Aí só toma cuidado, porque isso aqui, o t0, né, ele é um ponto que pertence ao intervalo i, e o y0, ele é um valor real, né? E esse y0', ele é um valor real também, né? A gente só bota a linha aqui só para fazer alusão que é o valor que a gente obtém, né, da derivada aplicada no ponto P, tá? Então, os PVIs agora envolvendo equações diferenciais de segunda ordem vão ter essa configuração, né? No caso aqui, eu coloquei essa equação diferencial aqui linear e homogênea, mas poderia muito bem, né, ser aquela equação geral lá em cima. Quer dizer, não é homogênea ainda, tá? É só uma equação linear de segunda ordem. Que eu tô com homogêneo na cabeça porque a gente vai falar já já o que é uma equação diferencial homogênea, né? Então, a equação diferencial homogênea pra gente, equação diferencial linear homogênea pra gente, vai ser basicamente você pegar essa equação diferencial linear e falar que a sua função g de t é a função nula, tá certo? Então, quando agora você tiver uma equação de segunda ordem linear e falar que é homogênea, então ela vai ter a seguinte cara, né? Ela vai ser uma equação que é como se fosse a linear que a gente escreveu agora há pouco. Só que o seu g, né, ele é uma função nula, tá certo? Então, aí você tem essa categoria de função. E a gente vai restringir um pouco mais, né, que a gente vai pegar agora essa categoria de equações diferenciais, só que com coeficientes constantes, né? E vamos dar uma olhada para ver como é que a gente consegue obter soluções para esse tipo especial de equação diferencial. Tá? Repara que aqui eu também coloquei um valor aqui que acompanha o y, né? Mas isso também não tem problema, né? A ideia aqui é o A ser diferente de zero, né? Para você ter uma equação diferencial de segunda ordem. E aí, se você quiser deixar com a cara aqui da equação de cima, é só você dividir tudo por A, tá? Então, nesse caso aqui, não faz sentido a gente não considerar o A sendo diferente de zero. Senão você recairia numa equação diferencial de primeira ordem linear e a gente sabe como resolver, né? Então, vamos pegar o nosso primeiro exemplo, né, e fazer uma breve análise sobre ele, né? Então, vamos resolver, né, essa equação diferencial aqui, né? y' menos y que é igual a zero, tá? Como é que a gente pode, né, buscar intuitivamente, né, uma solução para essa equação diferencial? Talvez reescrevendo ela dessa forma que ajude, né? Porque dessa forma a gente repara que eu quero buscar, né, uma função quando eu derivar ela mesma duas vezes, dá igual a ela mesma, né? Então, qual que é a função que se eu derivar ela duas vezes dá ela mesma, né? Então, a primeira coisa que pode surgir na nossa mente, né, seria a função e de t, né? Já que a gente está supondo que o y é uma função em função de t.
Só que aí beleza, né? Você deriva e de t uma vez, é o próprio e de t, deriva duas vezes, é o próprio e de t. Mas e se você considerar e elevado a menos t? Se você derivar isso aqui uma vez, vai cair o menos, né? Então vai ficar menos e elevado a menos t. E se você derivar de novo, cai o menos de novo e você volta, né? Da mesma forma, né? Lembrando que para derivar, né, o e elevado a menos t, a gente usa a regra da cadeia, tá certo? Ok, então a gente tem essas duas soluções. Repare que se você também colocar uma constante qualquer aqui junto com e de t, vai ser solução também, porque a constante não vai atrapalhar. Se você colocar uma constante qualquer aqui junto com o e elevado a menos t, também não vai atrapalhar, né? Que se você derivar isso aqui duas vezes, vai dar exatamente a mesma coisa. E se você pegar a soma e derivar essa soma uma vez, vai cair o sinal de menos aqui, tal. E se você derivar de novo, vai voltar a mesma coisa, né? Então, a soma, né, também é uma solução, certo? Então, a gente poderia encarar, né, a princípio, isso daqui mais ou menos, né, como se fosse uma solução geral. É que logo mais a gente vai olhar, né, alguns teoremas que vão, de fato, né, falar que, olha, qualquer solução para esse tipo de equação diferencial vai ter que ter essa forma, né? Mas por enquanto, vamos só trabalhar em cima disso, né? Então aqui a gente teria o que seria a nossa solução para a nossa equação diferencial, né, em termos de constantes. Mas e se ao invés dessa equação diferencial geral, eu tivesse um PVI, né? Eu tivesse que isso aqui é igual a zero, e aí eu falasse para vocês que a função no ponto zero ela vale 2, a solução, né? E a derivada da solução no ponto zero vale menos 1. Então, o que a gente faria agora, né? Aí é o seguinte, né? Aqui também não vai ter segredo. Uma vez que você conhece a solução e ela é dada em termos de duas constantes, o que você faz? Você vai pegar, derivar ela, tá? Lembrando que essa função é uma função em função de t, né? Então você pode escrever esse y como sendo y de t, ou y' como sendo y' de t também. Então você derivando isso aqui, essa derivada aqui ela não altera absolutamente nada. E você calculando a derivada aqui do segundo termo, lembrando que eu estou usando a regra da soma, né, que é a derivada do primeiro aqui e a derivada mais a derivada do segundo, tá? Então, derivando o segundo, o que vai acontecer, né? Vai cair o sinal de menos somente, né? Aí o próximo passo é você substituir na sua solução o quanto vale quando é zero, né? Então aqui você vai trocar o que tem t por zero. Então vai ficar e elevado a zero mais c2 e elevado a zero. E desse lado de cá você tem que, quando você tem que y é igual a zero, vale 2. E você faz a mesma coisa agora com a derivada, né? Então com a derivada você vai ter que o y' de zero vai ser c1 elevado a zero menos c2 elevado a zero, né? E a derivada aplicada no ponto zero, você sabe que vale menos 1. Aí agora você organiza agora essas informações, né? Então você tem que tanto isso quanto isso valem 1, tá? Então isso aqui é C1 mais C2. A mesma coisa acontece aqui, e aqui é C1 menos C2. Então, aí você tem o seguinte sisteminha, né? Você tem que 2 é igual a C1 mais C2 e menos 1 é igual a C1 menos C2.
certo? Aí você somando as duas equações, né, isolando tal, aí você vai descobrir que o C1 ele vai valer meio e o C2 ele vai valer 3 meios. Então, a sua solução do PVI, ela vai ser dado por isso daqui, ó, vai ser y, ou y de t, tá? Que vai ser igual à primeira constante, que é o C1, que multiplica elevado a t, mais 3 meios e elevado a menos t. Então, beleza, né? A gente também consegue resolver PVI, né? Dessa forma. Muito bem, então a gente viu, né, que um tipo particular, né, de equação diferencial, que por um caminho meio intuitivo, né, a gente chegou em alguma coisa, né? Mas será que para qualquer tipo de equação diferencial homogênea, né, com coeficientes constantes, a gente consegue fazer algo semelhante? Será que as soluções, né, das equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes serão exponenciais também? Bom, a gente pode arriscar, né? Que tal se a gente tentar forçar a situação, né? Se a gente pegar uma equação diferencial qualquer, com coeficientes constantes, né? E forçar a barra, né? Falar que a solução ela vai ter essa cara aqui, né? Vai ser um R, vai ser um E, vai ser um exponencial, né? Vai ser um E elevado a R vezes T. Aí o que que acontece? Vamos tentar, né, encarar isso aqui como uma solução e ver se a gente consegue extrair alguma informação disso. Então, a primeira coisa que você pode fazer é derivar, né? Então, quando você deriva, você tem isso daqui. Quando você deriva novamente, cai o R de novo e você fica ao quadrado. Aí você substitui, né? Então, você vai ter A R ao quadrado elevado a RT, mais B R e elevado a RT, mais C e elevado a RT, tudo isso igual a zero, né? Aí o que, que você tem em comum entre esses termos, né? Ah, o exponencial, né? Então, vamos isolar aqui os termos que estão à esquerda do exponencial e o exponencial. Aí o que, que temos aqui? Ó? Temos algo muito interessante, né? Porque a gente tem a multiplicação de dois números reais, né? Que dá igual a zero, né? Então, ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Porém, não importa qual valor você coloque aqui no lugar do R, isso aqui nunca será zero. Então, somente esse lado aqui pode ser igual a zero, tá? E aí, excelente, né? Porque o que, que acontece? Aqui você tem uma equação do segundo grau, certo? Na variável R. E a conclusão que a gente toma, que a gente tem disso aqui tudo, é que se a gente resolver essa equação do segundo grau e obter raízes reais, de preferência distintas, né? Então essas raízes reais distintas vão ser o expoente, né, que vai acompanhar o t, né, no exponencial. E aí vai te dar duas soluções, né, para as equações diferenciais. Essa equação, né, a gente vai chamar ela de equação característica, tá? Para
para a equação diferencial em questão, tá? Então isso aqui a gente chama de equação característica. E já te dá, né, um bom método para você encontrar soluções de equações diferenciais dessa forma, né? Por exemplo, caso você se deparar com essa equação diferencial, como é que você resolve ela? Aí aqui é o seguinte, né? Aqui você tem, aí você vai ver, né, que o seu A é o 1 aqui, né? O seu B é o 5 e o seu C é o 6, né? Então você pode montar a equação característica, né, associada a essa equação diferencial, né? Então você vai ter r ao quadrado mais 5r mais 6, que é igual a zero, né? E aí usando a fórmula de Bhaskara, né, tudo, né, você vai descobrir que você tem duas raízes aqui, né? A primeira raiz vai ser menos 2 e a segunda raiz vai ser menos 3. Então, dessa forma, você tem essas duas soluções que você pode chamar de y1, que seria o e elevado a menos 2t, e o y2, que vai ser e elevado a menos 3t. Tá certo? E aí você meio que pode escrever, né, a sua solução como sendo essa combinação, né, dessas duas soluções particulares, que aí vai ser uma constante C1 que multiplica isso aqui, mais uma constante C2 que multiplica isso daqui, tá? É bem simples, né? Que esse método basta você calcular usando a fórmula de Bhaskara, né? E aí pode acontecer mais duas coisas também, né? Nesse caso aqui a gente foi felizardo e o delta aqui meio que deu positivo, né? Mas se o delta d é igual a zero, você vai ter somente um valor para r, né? Que aí no caso você teria somente um termo aqui para a sua solução. E se você tiver que seu delta é negativo, aí a gente vai ver em um outro momento, né, o que a gente pode identificar quando a gente tiver uma exponencial com potência complexa, né? Porque quando o delta for negativo, você vai ter duas raízes, né, conjugadas complexas. Só que aí a gente vai conseguir identificar com algumas funções trigonométricas interessantes, tá? E aí, se caso, né, você tivesse um PVI, aí você repetiria o mesmo que a gente fez lá em cima, né? Como por exemplo, né, se você falasse que ao invés dessa solução geral, você quisesse resolver o seguinte PVI, né? Aí você pega lá esse aqui mais 5y mais 6y, que é igual a zero. E aí você tem que o y0 é igual a 2 e isso aqui é igual a 3. Aí, primeiro passo, né, a gente já fez, que foi obter a solução geral aqui em cima, que foi a y, né, ou y de t, que seria C1 e elevado a menos 2t mais C2 e elevado a menos 3t, tá? E aí agora você vai calcular substituindo o zero no lugar do t, né? Como a gente fez lá em cima. Então dessa forma você vai ter C1 elevado a zero mais C2 elevado a zero, né? Então por um lado você tem que isso daqui vai valer 2 e isso daqui vai valer C1 mais C2, né? Porque qualquer número elevado a zero é 1. Aí agora você deriva, né? E aí derivando, usando a regra da cadeia, né? Isso aqui vai ficar dessa forma. E isso aqui vai ficar dessa forma.
certo? Aí você substitui agora o valor de t por zero. Então você vai ter isso aqui. Você vai ter isso aqui também, tá? Então, agora você tem que, como é dado ali, né? Isso aqui é 3. Aqui vai ficar menos 2c1 e menos 3c2. Tá, então você vai ter esse sistema aqui. E aí, resolvendo esse sistema, né, pelo método que você quiser, se quiser substituir isolar uma variável, substituir em outra, usar a regra de Cramer, né, ou usar Gauss-Jordan, fique à vontade. Mas aí você vai perceber que quando você resolver, uma constante vai ser igual a 9 e a outra constante vai ser igual a menos 7. E dessa forma, né, você tem que a sua solução do PVI ela vai ser dada como C1, né, que multiplica o e elevado a menos 2t, menos 7 e elevado a menos 3t. Temos aqui a solução do nosso PVI. Muito bem. Aí, o próximo passo é o seguinte, né? Uma vez que a gente sabe, né, como proceder, né, seria interessante se a gente garantisse que quando a gente se deparasse com equações diferenciais que têm esse tipo, né, que essa solução realmente fosse solução geral, né, no sentido de que qualquer solução que você tiver aqui para a equação diferencial, ela fosse ser escrita como uma combinação linear, né, entre a primeira solução aqui, né, que eu chamei de y1, e a segunda solução aqui que eu chamei de y2. Então, o que a gente vai ver agora, né, são os passos para a gente garantir esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada vai ser o seguinte, que a gente também tem a versão, né, do teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais de segunda ordem. Só que a gente vai listar aqui, em particular, o que a gente está estudando agora, que são as lineares. Então, nas notas de aula, né, eu listei esse teorema, que aí o que acontece? Né? Ele é bem semelhante àquele teorema de existência e unicidade para as equações lineares de primeira ordem, né? Porque repara bem o seguinte, né? Aqui você tem o PVI, né? E aí ele diz, o teorema diz o seguinte, né? Que basta você garantir, né, que as funções P, Q e G são contínuas no seu domínio, né? No seu intervalo aberto aqui. E que contenha, né, e que esse domínio, né, esse intervalo aberto, contenha o ponto, né, em questão aqui do seu PVI, que é o ponto T. Então, com essas hipóteses satisfeitas, existe exatamente uma solução, né, que satisfaz este problema de valor inicial, né? Então, esse teorema, a demonstração dele vai estar na referência aí de Jairo Guedes de Figueiredo, né? E ele usa uma técnica bem interessante, né? Porque você pega essa equação diferencial de segunda ordem e você transforma ela num sistema de equações diferenciais de primeira ordem. E aí você usa a demonstração do teorema de existência e unicidade. Pode ser para as lineares de primeira ordem, que meio que a gente fez ele, né? E aí tá tudo certo. Então, com isso, né, a gente tá meio que resguardado, né? Aqui, o foco desse curso não é demonstrar o teorema de existência e unicidade, né? Mas vamos usar, né? Já que demonstraram, vamos usar ele, né? Por que não?
Então, imagina que você se depara com essa equação diferencial aqui, ó, de segunda ordem, que é bem diferente das equações diferenciais que a gente viu até agora. Então, na verdade, vamos dar uma olhada nesse PVI, né? Então aqui é no ponto 1, na verdade. É no ponto 1 igual a 2 e a derivada aqui no ponto 1 igual a 1 também. Tá, então a gente tem esse PVI. Aí o que acontece, né? O teorema, né, ele garante que esse PVI vai ter uma única solução desde que a gente dê uma pequena modificada nele e deixe ele nessa forma padrão aqui. Tá, aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar e dividir essa equação toda por t quadrado menos 3x. Se a gente fizer isso, né, a gente vai transformar essa equação nessa daqui, ó. Beleza. Tá, aí aqui a gente tem o seguinte, né, que aqui embaixo a gente pode estar isolando o t, né? A gente pode escrever isso aqui, né, como sendo t quadrado menos 3t, tá? Então você tem que, eu posso reescrever isso aqui como sendo isso daqui, considerando que o t é diferente de zero, tá? E aqui eu vou ter algo, eu acho que não consigo melhorar além disso aqui, ó. Ok. Então aqui a gente tem dois lugares, né, que vai ser problemático para o domínio, né, de cada uma delas, né. Então o domínio dessa daqui vai ter problema para quando t é igual a 3, e o domínio dessa outra aqui vai dar problema tanto quanto t for igual a 3, quanto t igual a 0, né. Então aqui a gente olha o seguinte, se a gente pegar a nossa reta real e tirar as partes problemáticas, né, que vai ser dos pontos 0 e 3, fora isso tudo tá tranquilo, né? E aí o que a gente tem que ver agora, né? A gente tem que ver onde que tá, né, o nosso valor do t0, né? Porque o t0 tem que estar dentro do intervalo, né? E o nosso t0 aqui em questão é o ponto 1. Certo? Então, o ponto 1 ele vai estar aqui, né? Aí o lance é o seguinte, repare que o maior intervalo, né, que a gente vai ter que vai existir solução, com certeza garantido pelo teorema de extensão unicidade, vai ser o intervalo, né, aberto de 0 até 3. Tá? Então, nesse intervalo, o teorema garante, né, que exista uma única solução que satisfaz o PVI, sem a gente botar a mão nela. Tá? Então, até aí, tudo bem, né? Então, a gente pode repetir, né, uma análise semelhante que a gente fez no caso do teorema de extensionicidade para as versões de, de primeira ordem, né? Tá. Aí, beleza, né? Então a gente tem mais alguns resultados também interessantes, né? Vamos listar alguns deles, né? O próximo resultado que é interessante é esse daqui, ó. Que se você pegar isso daqui,
Encontre uma única solução, encontre a única solução do problema de valor inicial que a gente tem aí. Aí aqui eu acabei de localizar um erro, que eu já vou corrigir já já, que o ponto T0 é 0, né? O ponto tem que ser o mesmo, né? Então, aqui é o seguinte, gente. O que a gente pode ver é isso aqui, ó. A gente tem essa equação, né? Diferencial homogênea, né? Uma solução para essa equação diferencial é a função nula, né? Porque se você pegar a função nula, derivar, vai continuar sendo a função nula, né? E se você derivar de novo, vai continuar sendo a função nula. E se você substituir, né, aqui na equação diferencial, vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui, vai zerar isso aqui. E o que mais, né, a gente tem de interessante, né? Que a função nula satisfaz a condição inicial também, né? Tanto ela quanto a derivada dela. Então, o que acontece, né? O teorema de existência e unicidade garante que esse PVI tem apenas uma única solução, tá? No intervalo aberto que contém esse ponto T0 aqui. Na verdade, o erro não é esse. O erro é que esse cara aqui é T0, tá? Porque não importa o valor do T0 desde que dê zero. Tá? Então você pode escolher, né, qualquer valor para T0, né, desde que dê zero. Tá? Então o que acontece? Ó? A função nula ela satisfaz, né, essas condições. E como o teorema de existência e unicidade fala que existe apenas uma única solução que satisfaz o PVI, e a gente sabe que a função nula satisfaz, então essa solução única só pode ser a função nula. Tá certo? Então a gente tem, para essa categoria, né, de equações diferenciais, você já pode falar automaticamente, né, direto, que a única solução é a função nula, tá? Sem fazer conta. Muito bem. Aí outro teorema também interessante, né, que vai ajudar a gente a responder aquelas perguntas que eu fiz agora há pouco, é o seguinte, né, que se você tem duas soluções para o seu PVI, aí você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar algumas coisas aqui só para a gente ganhar tempo, né? Para não ficar vocês não sofrerem com a minha letra aqui. Então vamos para a próxima lousa. Aqui é o seguinte, ó. Aqui, bom, peguei das notas de aula, né? Que eu digitei previamente. Aqui é só para fazer conta, né? Então quando aparecer um LY, significa que você está escrevendo isso daqui, nessa equação diferencial, né? Na verdade, o LY é só isso aqui, tá? É só para facilitar as contas aí, tá certo? Então, na verdade, o que importa é isso daqui, ó. Se você conhece duas soluções da equação diferencial 120, ou seja, dessa equação diferencial aqui, né, homogênea, então qualquer combinação linear, né, dessas duas soluções também vai ser solução. Que basta você repetir algo bem semelhante que a gente fazia lá em álgebra linear, quando a gente ia verificar que uma transformação era linear, por exemplo. Ou melhor dizendo, né, se querer verificar que era subespaço, alguma coisa, né? A técnica é bem semelhante, né? Porque o que você vai fazer, né? Você vai pegar isso daqui e vai verificar se isso daqui é a solução. Então o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, derivar uma vez, derivar outra vez,
e vai pegar isso aqui tudo e substituir no lugar. A segunda derivada disso aqui vai colocar aqui, a primeira derivada disso daqui você vai colocar aqui, depois vai repetir ela aqui e verificar se isso vai dar igual a zero mesmo, né? Então foi exatamente isso que a gente fez, ó. A gente colocou ela aqui, então é a segunda derivada. Colocou ela acompanhando o P com a primeira derivada e acompanhando o Q normal. Aí a gente derivou, né, cada etapa aqui que dá para derivar, só que como a gente tem derivada da soma, então é a soma das derivadas. Tanto faz uma vez, duas vezes, né, por isso que aqui você meio que quebrou na soma nesse passo. Aí depois você só reorganiza tudo, tá? E aí, como você sabe que isso daqui vai dar zero, né, porque o y1 é solução, você sabe que isso aqui também vai dar zero porque o y2 é solução. Então você verificou, né, que, bom, você tem constante que multiplica zero vai dar zero, constante que multiplica zero dá zero, então tudo isso dá zero, né? Então com isso você conclui o quê? Né? Que, de fato, né, qualquer combinação linear de duas soluções, né, conhecidas para as equações diferenciais homogêneas vai ser solução também. Muito bem. E aí, com isso, né, vamos fazer agora a seguinte análise. Que, ok, né, você tem essa solução, né, que a gente acabou de ver, que a gente viu que isso aqui é uma solução para a equação homogênea, né, que a gente pode estar escrevendo dessa forma. Tá certo? E vamos trabalhar um pouquinho com o PVI, né? Vamos pegar aquele PVI geral lá em cima, que é esse daqui, e vamos trabalhar um pouquinho em cima dele, tá? Então aqui você tem esse PVI, só que vamos trabalhar em cima do PVI das equações homogêneas, tá? Então suponha que você tem o seguinte PVI aqui, né? Eu vou reescrever de novo, porque não vai ser perdido não. Então aqui você tem P, né, y, mais aqui é q, y igual a zero, né? E aí você está falando que quando você está no t0 vale um valor y0 e quando você tem a derivada vale um outro valor aqui, tá? Aí você tem esse PVI. E aí o lance é o seguinte, né? Como isso aqui é solução, isso aqui vai ter que satisfazer essas duas condições aqui, né? Tanto essa quanto essa, tá certo? Então, a função é essa, se você calcular a derivada dela, vai ser isso aqui, tá? E quando você calcular no ponto t0, né? Tanto você calcular no t0 tanto a função y quanto a sua derivada, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Então eu vou calcular no ponto t0 mais c2 y2 t0. Então, como é solução, isso daqui tem que dar y0. E aqui você vai fazer para a sua derivada, né? Então, t0 mais c2 y2 t0. E isso daqui vai ter que dar esse y0' aqui, né? Beleza. Aí, o lance é o seguinte, né? Eu quero... Como a gente fez lá em cima, a partir dessas duas informações aqui desse sistema, eu quero descobrir quanto vale C1 e C2. Então, aqui você tem um sistema linear, né? Você pode, por exemplo, imaginar que você pode usar... Vamos tentar usar a regra de Cramer nesse sistema e ver como é que ficaria, né? Para você usar a regra de Cramer, você tem que reescrever, né, esse sistema como a seguinte multiplicação de matrizes, né, que aí você transforma esse sistema
em um problema de multiplicação de matrizes, que vai ser esse daqui, ó. Aí aqui é o C1, C2, né, que são as variáveis que você quer descobrir. E aqui são os termos independentes, tá? Então, aqui é o seguinte, né, pela regra de Cramer, né, para esse sistema ser possível e determinado, né, ou seja, para você ter únicas soluções para o C1 e C2, o determinante, né, disso aqui tem que ser diferente de zero, tá? E aí esse determinante, né, que a gente vai chamar de W, então, o determinante, né, disso daqui tem que ser diferente de zero. Tá? Então, se o determinante aqui for diferente de zero, significa que você consegue, né, determinar as constantes. Tá? Esse determinante é o que a gente vai chamar de Wronskiano. Tá? Objeto atribuído ao matemático franco-polonês Józef Maria Wronski. Tá? E esse Wronskiano, né, ele vai ser muito útil para a resposta que a gente quer dar. Pelo seguinte, então a gente vai chamar esse objeto de Wronskiano, né? Então, quando a gente for calcular o Wronskiano de duas soluções num ponto T0, vai ser exatamente esse determinante aí, né? Exatamente desse jeitinho, tá? Mas a gente costuma colocar como W, né? Ou como essa notação aqui é amarelo para deixar claro, né? O que você está calculando, tá certo? Ok. Bom, vou copiar um. Aí com isso a gente meio que demonstrou esse teorema meio que sem querer, né? Sem querer querendo, na verdade. Então, exatamente esse daqui. Deixa eu copiar o teorema aqui. Então, o teorema diz o quê? Né? Que se você tem duas soluções de um PVI, né, dado como aquele PVI que eu escrevi lá em cima, né, esse amarelinho aqui, que é o PVI envolvendo equações homogêneas, né, equações lineares homogêneas. Então, sempre é possível escolher, né, C1 e C2 tal que a solução satisfaz a equação. Tá? Se somente se o Wronskiano não se anula. Né? Então, é isso que a gente viu, né? Que se o Wronskiano, que é o determinante, né, for diferente de zero, sempre vai ser possível escolher, né, as constantes C1 e C2. Tá certo? E para calcular o Wronskiano, né, não tem muito segredo, né? É só fazer isso mesmo, né? Então eu vou dar um print aqui num exemplo de cálculo de Wronskiano, porque realmente, né, é bem simples, né? Então, no exemplo lá atrás que a gente viu, né, dessa equação diferencial, a gente encontrou essas duas soluções, né? E aí, o que significa você calcular, né, o Wronskiano? Às vezes a gente não coloca nada aqui, tá? Quando a gente não colocar nada aqui, é como se você fizesse para todo t, tá certo? Então, ou você coloca um t aqui ou você não coloca nada, tá? Então, o Wronskiano, né, dessas duas funções é o que, né? Você repete aqui a y1, a y2, né? E aqui você coloca a derivada, né, do y1 e a derivada do y2 e calcula o determinante.
E aí você, depois de calcular o determinante, né, pegar, multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, vai dar isso daqui. E isso daqui nunca vai se anular, né, independente do valor que você coloque para t, né? Ou seja, o Wronskiano é diferente de zero para qualquer valor de t. Então, para qualquer valor de t, né, você consegue sempre encontrar, né, as constantes C1 e C2, dependendo da condição inicial que você der, né, para o seu PVI. Tá certo? Ok. E o próximo resultado, né, que é o que vai garantir que é o suficiente, né? Que o próximo resultado, ele diz o seguinte: ok, é aqui. Maravilha. Aí o próximo resultado, né, que é o resultado mais importante dessa aula, né, ele diz basicamente o seguinte, ó, se você tem duas soluções para sua equação diferencial homogênea, né, então a família de soluções, ou seja, né, aqui você tem uma quantidade infinita de soluções, esse teorema diz que vai incluir todas as soluções. Todas as soluções podem ser escrito como combinação linear de y e y2. C e somente C, o Wronskiano de y e y2 for diferente de zero. Ou seja, você pega duas soluções, calcula o Wronskiano. Se o Wronskiano é diferente de zero, significa que realmente isso daqui é a solução geral do da sua equação diferencial homogênea. Tá? Equação diferencial de segunda ordem homogênea, linear homogênea. Tá? Então, realmente é a solução geral. Só que a gente precisou, né, desse caminho todo, né, para chegar aí. Tá? Aí nas notas de aula, né, para quem quiser ver, eu deixei a demonstração, que ela é bem curta, né? Mas ela é um pouquinho técnica, assim, na verdade é mais uma questão mesmo de pegar a lógica das definições, né? E aí a gente chega no que seria como se fosse a base, né, de soluções, mas a gente também chama de conjunto fundamental de soluções. Que é o seguinte. Então, se a gente pegar duas soluções, né, de um PVI, né, linear, né, do jeito que a gente está vendo, né? Então, o que que acontece, né? Acontece o seguinte. Deixa eu ver se está certo esse 120 aí, mas se é o homogêneo mesmo, ou se eu preciso corrigir. É homogêneo mesmo, não preciso corrigir. Então, o lance é o seguinte, né? Se você tem duas soluções, né, que são soluções da equação diferencial, né, linear, né? Na verdade, não duas soluções do PVI, né? Isso aqui está errado, né? Porque o PVI vai ter uma solução só, né? Então, soluções da equação diferencial homogênea, né? Então, a gente diz, né, que o y1, que são duas soluções, o y1 e o y2, formam um conjunto fundamental de soluções, se somente se o Wronskiano for diferente de zero. Tá? Então, é só um nome que você dá, né? Que você fala que as duas soluções formam um conjunto fundamental, né? Que o nome é bom, né? Porque realmente, né? Você pode escrever qualquer solução, né? A partir dessas duas equações diferenciais. Desculpa, dessas duas soluções, na verdade.
Muito bem. Então, e você não precisa de muito não, viu? Porque o que, que acontece, né? Você tem alguns exemplos bem interessantes. Que se você tem soluções envolvendo exponenciais, aí o trabalho fica muito fácil. Porque... Deixa eu pegar aqui, ó, o exemplo. Se você tem que a solução da sua equação diferencial, se as duas soluções, né, são dadas em termos de exponencial, então calcula o Wronskiano delas, né? Então você pega cada uma delas, deriva e calcula o Wronskiano, né? E aí você vai chegar nessa informação aqui. E aí o que, que acontece, né? Isso aqui só vai ser igual a zero se acontecer o quê, né? Se isso aqui for igual a zero, né? Porque o exponencial nunca vai zerar. Então, se você tiver que o R2 é diferente do R1, isso aqui nunca vai ser zero. Então, quando você tem duas soluções que são esses tipos de exponencial, então elas vão formar um conjunto fundamental para a sua respectiva equação diferencial, se caso o R1 for diferente do R2. Porém, você pode não ter isso sempre, né? Porque, por exemplo, ó, se você pegar esse outro exemplo aqui, hoje está com bastante exemplo, né? Pensei que ia ser mais rápido, né? Mas no final vai ficar o mesmo tamanho, né, dos outros vídeos mesmo. Bom, então vou colocar aqui na próxima lousa, né? Aí vamos dar uma olhada junto nisso aqui, né? Aí eu vou pegar o pedaço que está faltando aqui também. Então deixa eu dar um print aqui, que aí o vídeo não fica mais longo do que já está. Certo. Tô tentando colocar junto aqui, mas não está dando certo, não. Vai ficar assim mesmo. Então aqui é o seguinte, pessoal. Olha só. Então, a gente quer verificar, né, se essas duas funções, né, formam um conjunto fundamental de soluções para essa equação homogênea aqui, né? Então, essa equação homogênea a gente ainda não sabe como resolver ela. Mas vamos supor que a gente tem essas duas funções, né? Mas, bom, como é que a gente verifica, né, se cada uma dessas funções é solução, né? Basta você, né, substituir, né? Por exemplo, você vai pegar o y, vai derivar uma vez, né? Aí vai dar isso aqui. Vai derivar duas vezes, vai dar isso aqui. E aí você joga na equação, né? E verifica se é igual a zero, né? Aí no caso aqui, a gente verifica, né? Vai ser de fato igual a zero, então, ok, é uma solução. E a gente faz a mesma coisa, né, com o t elevado a menos 1, que quando a gente deriva uma vez, vai ter isso aqui, derivou duas vezes, tem isso aqui, substituiu na equação diferencial, é igual a zero, ok de novo, né? E aí a gente calcula o Wronskiano, tá? E aqui novamente, né, a gente está calculando o Wronskiano para valores de t maiores do que zero, né? Então, o que, que acontece, né? Como a gente chegou nesse termo aqui, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. É 3 meios, né? 3 meios, né? Ou se você preferir, você pode escrever assim, ó. 3 dividido por 2 t ao quadrado raiz cúbica, né? E isso daqui vai ter problema quando t for igual a zero, né? Mas como t é maior do que zero,
Então esse Wronskiano sempre vai ser diferente de zero, né? Então, de fato, né, quando o t é maior do que zero, essas duas funções elas vão formar um conjunto fundamental de soluções para essa equação diferencial homogênea. Muito bem. E agora, né, uma última pergunta, né, que você poderia se fazer é o seguinte, né? Será que dada uma equação diferencial homogênea sempre terá um conjunto fundamental de soluções? Porque, bom, a gente foi achando as soluções, né? Mas será que sempre é possível? Bom, a resposta é sim. E ela é dada por esse teorema que é bem engraçado, bem da verdade, porque é uma pergunta preocupante, né? Mas usando o teorema de existência, unicidade de solução para equações diferenciais lineares de segunda ordem ali, meio que você responde sem muito problema. Então, repara o seguinte, ó. A gente tem o teorema aqui, né, que fala assim, ó. Opa, acabou que subimos um pouquinho, vamos voltar lá para baixo. Considere a equação diferencial, né, homogênea aqui, né, linear e homogênea, como está descrita aqui, né. Aí beleza, né, você tem que as funções P e Q são contínuas, né, e aí você está pegando um ponto T0 que está no intervalo que é domínio delas, né, então primeira coisa, né, o teorema de existência e unicidade, né, para equações diferenciais, né, vai garantir que existe solução. Aliás, uma única solução, tá? Satisfazendo qualquer condição inicial que você coloque, né? Desde que o ponto T0 esteja no intervalo. Então isso tem que ficar muito bem claro. Tá. Aí ele fala o seguinte, né? Seja y1 uma solução que satisfaz essas condições iniciais aqui, tá? Aí você fala, seja o y2 que satisfaz essas condições iniciais. Aí fala o seguinte, ó, então y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação 120, ou seja, para essa equação aqui, né, a linear. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né, que sempre é possível, né, você criar uma condição inicial que vai dar certo aí. O que esse teorema está querendo dizer é o seguinte, ó. Você vai pegar, né, uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. E aí você vai pegar um ponto que está no intervalo que é domínio da P e da Q. E aí você vai construir esse PVI aqui, ó. Você vai falar que no T0 isso daqui vai valer no T0 isso daqui vai valer, deixa eu ver, no T0 isso aqui vai valer 1 ou 0, né? Vamos ver como é que está aqui em cima, ó. No T0 isso aqui vai valer 1. Ah, tá. É que tá outro erro que eu encontrei ali, ó. Tá. Aqui é 1, 1 e aqui é 2, 2. Tá, então ele fala, porque aqui, ó, seja y0 uma solução para essa equação diferencial que satisfaz essa condição e o y0 satisfaz essa condição. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Suponha que você tem essa equação diferencial aqui, certo? Então, eu posso criar essa equação diferencial sem muito problema. Aí o teorema de existência e unicidade, o que ele vai falar para a gente? Que existe, né,
uma solução, que eu vou chamar de y1, que satisfaz isso daqui tudo. Tá? Que ele, calculado no t0 é igual a 1, e a derivada dele calculada no t0 é igual a 0. Tá? Então, isso aqui está tudo bem, sabe? Isso aqui, a existência desse y0 é garantida pelo teorema de extensionicidade. Então, você não precisa se preocupar com a existência do y0. Aí o que você faz agora malandramente, né? Você monta esse outro PVI aqui, ó. Só que aí o que você faz? Você troca a condição inicial. Então, peraí, eu vou tirar isso aqui daqui. Só que aqui eu vou falar o seguinte, eu quero que aconteça o contrário, né? Eu quero um PVI que isso daqui dê 0, isso daqui dê 1. Vai existir uma função que satisfaz aqui tudo aqui? Sim. Pelo teorema de extensionicidade, vai existir uma única função que vai valer exatamente isso daqui. Certo? E essas duas funções, elas vão formar um conjunto fundamental de soluções? Mas é claro, por quê? Calcula o Wronskiano delas. Né? Então, o Wronskiano vai ser o quê? Né? Vai ser o determinante de y1, né? De t de 0. Tá? Aí aqui embaixo vai ser a derivada dele. Aqui vai ser y2 de t de 0. E aqui embaixo vai ser a derivada dele. E aí você escolheu esses valores não foi à toa, sabe? Você escolheu esses valores porque você sabe que o determinante disso vai dar diferente de 0. Então, se você substituir, aí você tem o quê? Né? Que com relação a y1 e a sua derivada, isso aqui é 1, 0. E com relação ao y2 e sua derivada, isso daqui é 0, 1. Né? E o determinante disso é 1. Tá? Então, o que acontece? Né? Sempre é possível ter um conjunto fundamental de soluções para qualquer equação diferencial homogênea. Por quê? Porque você pode criar um PVI, né, pedindo isso daqui e vai ter solução, uma única solução, garantida pelo teorema de extensionicidade. E você pode construir outro PVI pedindo isso daqui, que vai existir uma única solução também, que é o y2, satisfazendo essas condições iniciais, pelo teorema de extensionicidade. E aí, quando você calcular o Wronskiano das duas, vai dar diferente de 0. Então, esse teorema fala isso, olha, que, além de tudo, né, além de toda essa análise que a gente fez, você ainda consegue garantir, né, que qualquer equação diferencial homogênea sempre vai possuir um conjunto fundamental de soluções. Bom, pessoal, então, essa semana foi isso, né? A gente se adentrou aí no mundo das equações diferenciais de segunda ordem, né? Mais particularmente nas homogêneas, né? E obtemos resultados bem interessantes, né? Bom, mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado desse resumão. Um abraço, se cuidem e até a próxima!